Todos os cânceres começam nas células. Nossos corpos são compostos de mais de 100 milhões de células. O câncer começa com alterações em uma célula ou em um pequeno grupo de células. Normalmente temos apenas o número certo de cada tipo de célula. Isso ocorre porque as células produzem sinais para controlar quanto e com que frequência as células se dividem. Se alguns desses sinais estiverem com defeito ou faltando, as células podem começar a crescer e se multiplicarem demais e formam um nódulo chamado tumor. Um tumor primário é onde o câncer começa. Alguns tipos de câncer chamados leucemia começam nas células do sangue. Eles não formam tumores sólidos. Em vez disso, as células cancerígenas se acumulam no sangue e às vezes na medula óssea. Genes e divisão celular. Diferentes tipos de células no corpo fazem trabalhos diferentes, mas são basicamente semelhantes. Todas elas têm um centro de controle chamado núcleo. Dentro do núcleo, há cromossomos compostos de milhares de genes. Os genes contêm longas cadeias de DNA, que são mensagens codificadas que dizem à célula como se comportar. Cada gene é uma instrução que diz à célula para fazer alguma coisa. Eles decidem que tipo de célula será, o que ela fará, quando será dividida e quando morrerá. O gene muda dentro das células, mutações. Normalmente os genes garantem que as células cresçam e se reproduzam de maneira ordenada e controlada. Eles se certificam de que todas as células produzidas sejam necessárias para manter o corpo saudável. Às vezes acontece uma mudança nos genes, quando uma célula se divide. Isto é uma mutação. Isso significa que um gene foi danificado, ou perdido ou copiado duas vezes. Mutações podem acontecer por acaso, quando uma célula está se dividindo. Algumas mutações significam que a célula não entende mais suas instruções e começa a ficar fora de controle. Tem de haver cerca de meia dúzia de mutações diferentes antes de uma célula normal se transformar em uma célula cancerosa. Pode levar muitos anos para uma célula danificada se dividir e crescer e formar um tumor grande o suficiente para causar sintomas ou aparecer em um exame. Como as mutações acontecem? Mutações podem acontecer por acaso, quando uma célula está se dividindo. Elas também podem ser causadas pelos processos da vida dentro da célula, ou por coisas que vêm de fora do corpo, como as substâncias químicas na fumaça do cigarro. E as pessoas podem herdar falhas em determinados genes que as tornam mais propensas a desenvolver um câncer. Alguns genes são danificados todos os dias e as células são muito boas para repará-los, mas com o tempo o dano pode se acumular. E uma vez que as células começam a crescer muito rápido, elas são propensas a pegar mutações adicionais e menos propensas a consertar os genes danificados.